Olá! Para você que já está ansioso pela nossa leitura da Bíblia, do Evangelho segundo João, capítulo 5, hoje. Vamos lá? Aqui vai falar sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Então, Betesda, no aramaico e no hebraico, significa casa de misericórdia. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava essas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, aqui você pode imaginar que aquele lugar ali, era um lugar que tinha cheiro de morte, Era a última esperança dessas pessoas, porque elas não tinham outros recursos, elas não tinham condições de ir num médico bom, de fazer um tratamento, até mesmo de providenciar algum remédio, Então elas estavam ali em busca de um milagre mesmo. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Então aqui, Jesus ele gostava de provocar o sistema religioso, os religiosos, que escravizavam as pessoas porque eles amavam mais as tradições, a religiosidade do que as pessoas. E Jesus ele era resistente quanto a isso, quanto aos religiosos, ele batia de frente mesmo, ele provocava, ele fazia questão. Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então aqui tem mais um detalhe, Muitas pessoas, elas experimentam do poder de Deus, mas elas não conhecem Deus. Então conhecer não é ter apenas informações sobre, É uma coisa mais íntima, Tem a ver com intimidade. Conhecer na Bíblia significa pacto, aliança, ser um com Deus, andar com Ele. É a mesma palavra que está lá em Gênesis, Quando Adão conheceu Eva e concebeu um filho. Ela está relacionada ao ato sexual mesmo, se tornar um com aquela pessoa, Intimidade, relacionamento. E mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." Então aqui é mais um exemplo de que Jesus, ele perdoa, ele salva, ele cura, ele restaura, mas ele também alerta: não volte para o pecado, para aquela vida de pecado. Então aqui a gente entra naquela questão, da graça com a verdade, É graça e verdade, que é a palavra de Deus, andar segundo a palavra de Deus, As nossas obras, elas testificam a nossa salvação. Elas não servem para nos salvar, porque quem nos salva é Jesus Cristo. Porém, o salvo, ele testifica que ele foi salvo com as suas obras, com o seu testemunho. Porque ele vai começar a ter um relacionamento com Deus e andar segundo a vontade de Deus, 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então aqui, a partir de agora, a gente vai começar a falar da vida por meio do Filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: "Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando." Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Então, quando nós nascemos de novo no Espírito de Deus, nós recebemos a mesma natureza que a dele. É isso que Jesus está falando, que ele tinha a mesma natureza do Pai, Jesus lhes deu essa resposta: "Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz." Então, Jesus ele não tinha um padrão de funcionamento, Ele não se movia por demanda ou por pressão. Nós temos vários exemplos.
mas somente por propósito, pelo fato de que ele curou ali apenas esse paralítico, né? Tinha um propósito nesse milagre, nessa cura. Então, ali tinham várias pessoas, ele poderia ter ido ali curar todo mundo, mas ele não age por demanda, ele não age por pressão, ele age por propósito. 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. O Filho não faz nada para Deus. Ele se envolve com o que o Pai está fazendo. Então, primeiro, nós não devemos orar e perguntar para Deus e depois nos mover em direção à vontade dele. Não é, Senhor, eu estou indo, né, para uma entrevista de emprego, né, abençoa essa entrevista, né, abençoa essa vaga. Não. Senhor, eu devo ir para essa entrevista de emprego? Senhor, eu devo fazer essa faculdade? Né? Senhor, eu devo fazer isso ou aquilo? Qual é a sua vontade? E aí, depois que a gente ora pedindo para que a vontade do Pai seja feita, a gente vai para a parte da ação, né? Porque oração é orar mais ação. Eu oro e eu faço a minha parte. E Deus vai mostrar qual é a vontade dele na nossa vida. Então, aqui fala que o Pai, ele ama e ele tem prazer em revelar a sua vontade para nós. Então, a oração, ela fundamenta as nossas ações. Orar é trabalhar. Então, lá em Lucas 6,12, tem a escolha dos discípulos. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de fazer essa escolha? Jesus não falou, vai ser Pedro, vai ser João, vai ser... né? Não, Jesus, primeira coisa que ele fazia, a hora que ele amanhecia o dia, era orar. Às vezes até de madrugada. Jesus orava primeiro para depois fazer a vontade do Pai. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dar. Então aqui ele está fazendo menção lá em Romanos 5:9, depois você vai lá e lê, ele começa a falar do ministério de Jesus, a missão de Jesus, né? Porque ele veio e qual era a missão dele. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui tem uma referência lá em Apocalipse 26. Depois você vai lá e dá uma olhadinha. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, que é uma profecia que está lá em Daniel 9:9, né? Depois você também vai lá e confere, eu não vou ficar abrindo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e a nossa prioridade aqui é a leitura de João. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, aqui nós temos vários versículos, né, que fala sobre a missão de Jesus, né, porque ele veio, né, a questão da condenação, da salvação, do julgamento. Lá em 1 Coríntios 15:51, Apocalipse 20, do 5 ao 13, Apocalipse 25, Apocalipse 13 ao 15 e Daniel 12. Depois você faça a leitura desses textos para complementar o nosso estudo. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele não fazia nada conforme a sua vontade, né? Então, pensa, né? Se Jesus não fazia nada que era da sua própria vontade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilhar, nos arrepender do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nos voltar para Deus e pedir para Ele ter um relacionamento com a gente e direcionar a nossa vida, segundo a sua vontade. Testemunhos acerca de Jesus, né? O verso 31. Se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunhe em meu favor. E sei que o testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a luz, com a sua luz. Então aqui ele está falando de João Batista, que era um exemplo, né, de quem queimava, de que era uma lâmpada, luz, né? E falando para nós somos chamados para ser testemunhas da verdade, que é Jesus, sermos sal e luz nessa terra.
Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, o seu testemunho são as suas obras, né? Aqui a própria obra que o Pai, né, que Deus deu para Jesus concluir, ela já testemunhava sobre Jesus, né? Então, as nossas obras também testemunham sobre nós. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Então, a palavra de Deus, ela vai habitar naquele que crê em Jesus, né? Aqui ele está falando que a palavra não habitava neles porque eles não criam no Pai, né? Que enviou Jesus. Então, quando a palavra de Deus habita em nós, é a partir do momento que nós começamos a crer em Jesus. 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a respeito. Então, aqui ele está falando que a Bíblia, né? Para os religiosos, né? Estudam tanto a Bíblia, dão tanto valor para as leis. Mas a Bíblia é sobre Jesus. Todos os textos estão apontando para ele. Então, aqui ele está falando da questão que a letra sem o Espírito, né? Tem a palavra sem a graça. É ter a letra sem o Espírito, né? Então, nós precisamos da palavra e do Espírito Santo, da graça e da verdade, da palavra de Deus que nos alimenta a nossa alma e nos conduz no caminho de justiça, né, até a Deus. E precisamos também do Espírito Santo, do relacionamento com Deus, né, da intimidade com Deus. Então, vocês buscam a palavra de Deus, a Bíblia, mas não buscam o Pai, o relacionamento, a intimidade, né, o secreto. Então, aqui a importância, né, dessas duas ações, né, da oração e da leitura da palavra, elas se complementam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Aqui ele fala no 40, né, vocês têm que vir a Deus, a Jesus, para vocês terem vida espiritual, fome mais de Deus, né? Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em que estão as suas esperanças. Aqui ele está falando que a esperança deles está na lei, na palavra. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, aqui está o inimigo da fé, né? Que é a glória das pessoas, a aprovação, né? A busca por aprovação de outros. Por isso que as pessoas têm medo de revelar a verdade, quem elas são, porque elas não querem ser expostas aos outros, elas querem ter glória, reconhecimento de outras pessoas, né? Então, aqui, a partir do momento que você anda segundo a verdade, que é Cristo, as outras pessoas verão o seu testemunho, você apontando para Jesus. E a partir daí, outras pessoas também começarão a crer em Jesus. Então, tudo testemunha, a Bíblia toda aponta para Jesus, a criação aponta para Jesus. Como a sua vida hoje pode apontar para Jesus? O que você faz hoje que aponta para Jesus? Então, fica aqui para a nossa reflexão. Espero que você esteja gostando. Continue comigo nessa leitura, que Deus desperte, você tenha prazer ainda mais de se relacionar com Deus, fome pela sua palavra, pela sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. E até a próxima!